A gente vai começar agora mostrando o que aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Inclusive, o Ministério Público de Minas Gerais vai investigar um evento do Dia das Crianças com exibição de armas por lá. Vamos acompanhar então com José Vitor Camilo. Após a repercussão negativa desse evento, que foi promovido pela Prefeitura de Uberaba para o Dia das Crianças e que teve diversos vídeos circulando nas redes sociais que mostravam meninos manuseando armas e explosivos, o Ministério Público de Minas Gerais anunciou que vai apurar a situação. A investigação acontece após a Promotoria da Infância e Juventude da cidade, que fica no Triângulo Mineiro, receber diversas denúncias sobre a exposição com armas de fogo. O objetivo da apuração é analisar quais riscos as crianças estavam submetidas naquele momento. O evento foi promovido pela prefeita da cidade, Elisa Araújo, do Solidariedade, que é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público detalha ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criminaliza o ato de entregar armas de fogo para crianças e adolescentes, o que também ocorre no Estatuto do Desarmamento. Além disso, na própria Constituição, está previsto que o Estado tem o dever de proteger os menores de toda forma de violência. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Uberaba informou por meio de nota que o que ocorreu foi uma demonstração das forças de segurança com o objetivo de reduzir a sensação de insegurança da população. O município ainda disse que as crianças não tiveram acesso às armas. Porém, depois de ser indagada sobre as imagens que mostram os menores manuseando os equipamentos, inclusive uma granada, o município acabou admitindo que podem ter havido alguns exageros. Repórter José Vitor Camilo. Pois é, você que está na live acompanhou conosco aqui as imagens. Essas imagens, elas não são de Uberaba, elas são do Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre esse caso daqui a pouco. Só pedir ao Iago e também à Carol Oliveira, que estão na live nos auxiliando, pedir aos dois para separar para a gente rádio Dia das Crianças Uberaba, porque assim a gente vai poder mostrar, né, exatamente o que aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. E assim que tiver ok, meninos, as imagens, a gente já pode colocar no ar aqui, para que a gente possa comentar um pouco mais sobre o que ocorreu, né, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Agora sim, a gente já acompanhando, né, essa exposição de armas, equipamentos, né, de segurança, as crianças manuseando inclusive granadas, né, armas de grosso calibre ali também, crianças muito próximas, né, de todo o armamento. Isso foi registrado, né, por pessoas que passavam por lá, acharam muito inadequado aquele tipo de exposição e aquele tipo de atração lúdica, será que a gente pode chamar assim, de Dia das Crianças, né? E registraram, fizeram essas imagens e aí a gente tem, né, um retorno da prefeitura falando que tudo estava ali supervisionado, sendo supervisionado e que era uma forma das crianças se sentirem, né, mais seguras, e também conhecerem um pouco do dia a dia da polícia, um pouco do dia a dia até dos pais, né, de alguns que trabalham na área de segurança. Na ponta da linha conosco já está aqui o presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, IBDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira. Doutor Rodrigo, bem-vindo ao nosso Super N segunda edição. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, ouvintes. Obrigado. Doutor, o que falar a respeito dessas imagens de Uberaba, desse Dia das Crianças estranho, se é que existe outra palavra para a gente caracterizar, doutor? Olha, é chocante, é mais que estranho, é chocante e nos mostra que o princípio do melhor interesse da criança no Brasil não é levado a sério, né? E isto é o retrato desta época em que as pessoas acham que precisamos armar a pátria, né? E isso mais absurdo ainda com pessoas vulneráveis, como são as crianças, que devem ser protegidas e não estimuladas a se armarem, a se defenderem com armas, né? Isso é uma inversão total de valores. Assim, eu nunca vi algo tão chocante, né? Parece que estamos preparando na época da Guerra do Paraguai, né? As crianças foram para a guerra, isso era uma outra história. Agora, isso realmente muito impactante,
eu espero que o Ministério Público tome medidas sérias, né, em relação a quem promove uma aberração dessa, de colocar crianças, ensinar crianças a se armarem. Pois é. E aí eu pergunto ao senhor, porque na Constituição, o senhor como entendedor, né, das leis, vai poder nos explicar bem. Porque na Constituição está previsto o seguinte, que é dever da família, da sociedade, do Estado, colocar crianças e adolescentes a salvo de toda forma de violência. Aí a gente tem um estatuto, né, da criança e do adolescente, o artigo 7º, que pontua também sobre o desenvolvimento sadio e harmonioso das crianças e adolescentes, sendo dever de todos velar por sua dignidade e colocar a salvo de qualquer tratamento violento ou constrangedor. O que dizer dentro da lei, o que prevê a lei, né, doutor? O que a gente viu foi uma inversão total da legislação. Sim, é um ato anticonstitucional e eu espero que os responsáveis que fizeram isso sejam responsabilizados por isso, porque é uma conduta antijurídica, é um desrespeito a essas crianças. E exatamente no Dia das Crianças, que elas deviam ser estimuladas a atividades lúdicas, né, a brincar, né, ter brinquedos e não armas. Isso parece um filme de terror. O senhor acha que para conhecer, por exemplo, a profissão dos pais, saber mais, né, como os pais trabalham, essa foi uma das justificativas também trazida pelas autoridades, se justificaria dessa forma, doutor? Não, de maneira alguma. Pode até entender que o pai é um policial, né, que isso pode até pensar que é por aí, mas uma criança, ela não é, primeiro que ela pode não querer a profissão dos pais, né? Segundo, o que isso acrescenta em uma criança, né? Acrescenta nada, acrescenta o estímulo à agressividade, ao entendimento de que todos devem estar armados, né? Ou seja, não é o Estado que vai proteger essas crianças, né? Então, a Constituição é muito clara, mas, como eu disse, é muito lamentável que o princípio do melhor interesse da criança não é levado a sério no Brasil, e este ato é uma comprovação disto, né, que deveria ser uma inversão total de valores, né? E é uma conduta antijurídica. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre as nossas crianças. A gente está vivendo uma sociedade tão diversa e polarizada, com discussões, né, sobre disseminação de ódio, discursos muito inflamados, e as crianças estão crescendo em meio a esse território. Eu sou mãe, sabe, doutor Rodrigo? Eu tenho tentado, de alguma forma, fazer com que meu filho compreenda que ele vive numa sociedade em que ele precisa reagir a esses estímulos, mas reagir de forma positiva, de forma a acrescentar e minimizar esse ódio que está por toda parte. Queria um comentário do senhor a respeito disso, dentro do que a gente viu aí dessas imagens, dentro das reflexões que a gente pode trazer, né, a respeito do que aconteceu em Uberaba e também no Rio de Janeiro, em que as crianças até simularam uma operação policial, né, saíram com coletes à prova de balas, carregando simulacro de fuzis, uma imagem impressionante, algo chocante. O senhor muito bem relatou, como se estivéssemos preparando crianças para a guerra. Que luz o senhor traz para nós, pais, nesse momento? Pois é que as crianças e adolescentes deveriam ser preparados para o diálogo, né, para o amor e não para a guerra. O que determina, o que veicula, o direito de família, o direito da criança e do adolescente é o afeto que é o cuidado. Essas crianças têm o direito de serem cuidadas com amor e serem estimuladas ao amor e ao afeto, né? Poderiam dizer, bom, mas é preciso se defender, mas uma criança vai se defender, mas vai dar tiro, vai dar, né? Isso certamente não faz bem para uma criança. Isso é uma inversão de valores, né, no momento em que
pensa assim, em armar a população. Isso vai parar onde? É numa guerra civil, né? Então, de adultos já é um exagero, como tem sido feito, né? A pátria armada, né? Devia ser pátria amada, né? E não pátria armada. E as crianças, então, isso realmente é inadmissível, né? E eu espero que as pessoas não repitam isso e que essa reportagem, matérias como essa, possam levar as pessoas a refletirem sobre a violência que é contra essas crianças. A violência é armar uma criança, estimulá-la, né, estimular crianças e adolescentes a isso. Isto sim é violência. As crianças não vão combater a violência com armas, né? O que tem que se ensinar, o que tem que ser ensinado a elas é o diálogo, é o amor, é o afeto, né? É pátria amada e não pátria armada. É isso que deveríamos aprender. Doutor Rodrigo, que está aqui conosco, Rodrigo da Cunha Pereira, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, trazendo um pouco de luz aí nessas imagens tão perturbadoras, né, que foram divulgadas nesse Dia das Crianças e continuam rendendo polêmicas, até porque o Ministério Público aqui de Minas Gerais, no caso, também já vai investigar essa situação lá em Uberaba. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que o evento, aquela simulação de operação policial, foi realizado por uma das unidades, né, da corporação, e que as crianças tiveram uma experiência de vivenciar um pouco do trabalho dos pais. E as atividades foram integralmente acompanhadas por supervisores e pelos responsáveis. Doutor Rodrigo, obrigada pela participação, o espaço está aberto, conto com o senhor novamente aqui em breve, portas sempre abertas aqui para o senhor, tá? Eu que agradeço, Adriana, muito obrigado a vocês. Agradeço, doutor Rodrigo, pela entrevista, trazendo aí um pouco, né, de luz a respeito dessa discussão. O que você achou, hein, desses vídeos? Você chegou a ver o Dia das Crianças lá em Uberaba, o Dia das Crianças lá no Rio de Janeiro, com as crianças portando armamento pesado, simulacros, claro, mas de certa forma, você acha que estimula a violência? Você acha que não? Nada a ver? Você acha que pode ser uma forma, né, de trazer essa realidade violenta para as crianças? O doutor Rodrigo disse que esses atos foram totalmente inconstitucionais, né? Inverteram aí a lei, né? Não inverteram, mas foram contra a legislação, não respeitaram a lei. Tanto que agora o caso aqui de Uberaba, né, falando especificamente em Minas Gerais, sendo alvo de investigação por parte do Ministério